Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bruno aqui para comentar um pouquinho desse mau humor de início de ano, um mau humor forte até, né? Muitas quedas seguidas, um repeteco aí do que foi o segundo semestre de 2021, parece que começa 2022 pós um leve rush natalino que nós tivemos aí do 102, 101 até o 110, tá? Agora a gente já retesta novamente aí as regiões de 101, 102 e eu nesse vídeo, pessoal, vou trazer uma dinâmica de experiência própria, então aqueles vídeos um pouquinho mais longos, com aqueles títulos chamativos para o YouTube, mas o que vai entregar para vocês é o que eu acho que vai acontecer nesse ano, quais são as expectativas que eu tenho, como que o meu canal e a própria análise fundamentalista e técnica podem ajudar vocês, como que macroeconomia ajuda, qual é o interesse nosso como investidor ou como especulador de ter conhecimento mínimo, né, sobre alguns índices macros, sobre curva de juros, sobre inflação, Selic, aquela coisa toda bonita, né, pessoal? Então esse vídeo aqui vai ser Bruno Locutor e eu começo ele com essa dinâmica da Infomoney, né? Então agora as notícias serão calamitosas, tá? Então o Ibovespa acelera a baixa e cai mais de 2% após a ata do FONC, né, o relatório aí do Banco Central americano, vir com um tom mais duro, tá? O dólar vai a 5,70. Pois bem, pessoal, para esmiuçar essa primeira parte do jornal Infomoney, eu falo o básico, né, pessoal? Quando uma economia, um banco central de uma moeda forte, como é o norte-americano, tem pressão inflacionária, um dos remédios é subir taxa de juros. Tá? Ao subir taxa de juros, aumentar o tapering também junto com a subida de taxa de juros, são duas coisas diferentes. Subir taxa de juros é uma coisa, tapering é você diminuir a recompra de títulos no mercado, títulos que não deram certo. O Fed não está mais comprando esses títulos e sim diminuindo em 30 bi mês a diminuição da compra, da recompra, até que em março, abril, essa recompra deve acabar e o Fed não mais engordar o seu balanço. Muito pelo contrário, ele vai se desfazer de todos os títulos que ele começou comprando lá em 2008, tá? Na crise, teve que comprar para salvar outros bancos, senão vários deles acabariam como o Lehman Brothers, por exemplo. Então o Estado pondo a mão aí na economia para dar uma sobrevida, né, para os bancos de uma crise que os bancos mesmo criaram, né, no momento de muita complexidade do mercado, principalmente imobiliário americano, desencadeou uma crise de crédito. Agora, crédito, esse sim, é um modelo econômico que é adotado aí desde a desistência da paridade não, do lastreio ao ouro, tá? Então, desde essa época que deixamos de ter o ouro lastreado em moeda, pessoal, criou-se então a economia de crédito e é uma economia que colocou, vamos dizer assim, keynesianos muito mais no altar do que liberais. Liberais vêm apanhando desde então, porque para se ser liberal e ser um pouquinho assim ouvido e ter as suas ideias representadas pelo Estado, a gente teria que voltar a ter a moeda lastreada em ouro para ter o conceito de moeda forte, né? Por ora, com a economia de crédito, que a gente encontrou mais crescimento, bem verdade, eu não vou discutir muito sobre economia aqui, porque eu também não sou economista, a gente vem aí com uma desvalorização do poder de compra já há algum tempo. O Brasil sofreu muito com isso, e os Estados Unidos agora começa a apresentar também uma inflação que o fez deixar de ser o cara de emprestar para o cara de parar de emprestar e subir o valor do empréstimo ainda. Então, taxa de juros dos Estados Unidos subindo, isso fortalece a moeda local. Falei tudo isso para dizer fortalecer dólar esse ano, macroeconomicamente, o dólar tende a se valorizar, tá? Porque vai ter menos dólar em circulação, já que o Fed está parando de jorrar dinheiro no mercado, recomprando títulos podres e aumentando a taxa de juros, aumentando o custo da aquisição para se ter dólar. Então são duas medidas que forçam o dólar para cima. Então essa é a primeira parte que a gente tem que colocar no caderno. Tendo esse cenário, que não é base, é um fato, pessoal, a gente olha para os investimentos que podem ser interessantes. Pois bem, o primeiro que vem na cabeça, tá, são empresas atreladas a terem receitas em dólar. Então a gente percebeu aí algumas companhias como Vale, algumas companhias como Suzano, Klabin, recuperando aí algumas das perdas do segundo semestre já em dezembro, já em novembro. Algumas companhias tiveram um rush natalino de fato, os frigoríficos, por exemplo. Então companhias que têm muita exposição aos Estados Unidos ou a moeda dólar como receita, ganham, exportadores
importadoras, seja de commodities ou indústrias exportadoras. Isso é importante saber porque é algo base e fato para o ano inteiro, já que a política do Fed está sendo prometida para o ano inteiro um tom mais duro. Tá? De subida de taxa de juros, estão falando em 3 subidas a partir aí de abril, finalzinho do primeiro trimestre, e de encerramento da recompra de títulos mercado. Tá? Então essa é a primeira parte importante, que é um pouquinho de macro e também como que isso esvazia o fluxo financeiro dos mercados emergentes como um todo e coloca muito fluxo financeiro em alguns setores específicos. No caso, o Brasil está bem representado por algumas exportadoras de commodities. Tá? Qual que é o problema? Se os Estados Unidos têm como principal alvo a contenção da inflação, já que a economia deles lá está a pleno emprego, superaquecida, PMIs vindo super altos, né? Crescimento interessante, então eles querem conter a inflação para depois pensar em crescimento de novo. Tá? Então eles vão parar de consumir tanto, vamos assim pôr num tom bem rude, né? Para conter a inflação. Contém consumo, contém inflação. Então, se o consumo vai diminuir, então a gente tende a ter no médio prazo, tá? Isso para 2023, tá certo? Talvez até já esse ano, finalzinho de 2022, uma diminuição do crescimento americano, tá? E isso também vai acarretar, como consequência, a menor demanda por commodities, tá? Tem um ponto específico que o Tio Sam pode trazer, que pode beneficiar a nossa bolsa como um todo, né? Principalmente, como um todo não, principalmente a Gerdau, né? Ou setor aí de siderurgia, tá? Que é o pacote de estímulo fiscal de infraestrutura. Esse pacote pode de fato destravar um pouquinho de valor para as companhias. Mas no médio prazo, 2022, passando por ele, pessoal, os Estados Unidos já prometem para o mercado, e o Fed foi bem cauteloso, né? Por muito tempo foi falando reuniões a reuniões que iria começar a acelerar o taper, ia começar a subida de juros em 2022, 2023. Tá? Isso se acelerou, o mercado foi pego de surpresa hoje com esse tom mais rock da carta, né, da ata. Pois bem, mas não era uma super surpresa, já estavam se esperando, só a velocidade que parece ser, por palavras de uma ata, né, parece ser que vai acelerar. Tá? Então tomem cuidado, tá? Porque o cenário atual ele é muito frágil para a nossa economia, apesar dos valuations estar tão baratos. Por quê? Eu vou mostrar para vocês no gráfico a seguir que a gente está num ciclo bom de commodities e uma queda forte no Ibovespa. Tá? Quando esse ciclo virar de commodities, tá? E eu tendo a acreditar que vai virar em 2023, por ali a gente vai ter um ciclo de baixa de commodities, porque o mundo inteiro, tirando só a China, vai estar preocupado com a inflação. Por hora a China é a única que não está, então dá uma sobrevida para minério de ferro, tá? Mas o mundo ocidental está de olho ali na inflação, então isso deve diminuir consumo, diminuindo o consumo deve cair commodities, mas não para esse ano, que ainda a produção e a demanda tá um pouco errática ali. A hora que juntar essas duas belezinhas, a gente deve ter a inflação no mundo como um todo caindo e o consumo também, com as preocupações inflacionárias, o que deve levar as commodities para baixo. Para esse ano de 2022, ainda acredito que commodities vão ser uma ótima alocação, visando dividendos e talvez manutenção ou proteção de quedas. Não devem cair tanto como a sua small cap provavelmente está caindo agora, né, pessoal? E aqui embaixo, pessoal, o nosso risco, tá? O risco novo Brasil está aqui embaixo, tá? Auditores do trabalho entregam cargos de chefia e eleva a pressão sobre o governo. Então, má administração aí da crise, começou com a má administração da crise na Bahia, que gerou um certo desconforto, e um dos líderes do governo chegou a dizer no começo da semana, e fez até o mercado cair, tá? Dizer que vai rever o conceito de teto para ajudar o pessoal no sul da Bahia, na Bahia em geral, por causa das enchentes, tá? Isso foi necessário porque o próprio presidente estava internado, então ele não conseguiu ali se comunicar, e também ano passado também já estava de férias, não se comunicou. Veio um líder do governo como surpresa e fez esse baque na nossa bolsa segunda-feira, que abriu em alta, mas depois a fala caiu, tá? Não só temos esse risco, como o segundo é o fato da elevação de reajuste somente para uma classe de servidores, se não me engano policiais, tá? Eu posso estar enganado, mas se não me engano só policiais, e aí todo o clero, vamos dizer assim, dos servidores e também as bases, né, grandes lideranças, falaram, beleza, você só vai dar para um canto,
Então a gente vai entregar aqui os cargos, o que pressiona muito o funcionamento da máquina pública. Então o ruído político, tá, junto com um tom mais rock do Fed, inesperado pela velocidade, não pelo fato em si, tá, estão colocando pressão aí no dólar para cima, tá, e bolsa para baixo. Pessoal, falei para chuchu, mas tentei colocar aqui para vocês um pouquinho do nosso cenário, né? Agora eu passo para o Ibovespa. Em um determinado momento do canal eu postei para vocês a seguinte verdade no meu contexto, né? Eu comecei a investir em 2011, pessoal, tá? Então eu comecei aqui, eu sempre falo para vocês, quem mais assíduo no canal aqui já deve estar cansado de me ouvir falar, então eu comecei no topo, tá? Enfim, e nesse momento eu também comecei minha carteira, tá, de previdência no topo. Tá? A diferença agora tem um pouquinho mais de experiência, né? Mas eu tenho sim esse cenário que vocês estão vendo na telinha, tá? De pós-crise de 2008, pós-crise de 2020, tá? Nós temos aqui no Brasil um ciclo de baixa, tá? Não sei se vai ser tão demorado de 2011 a 2016, tá? Não sei se a gente vai perdurar por 4, 5 anos aí, acho que não, porque a velocidade da crise e recuperação está um pouco mais alta. Tá? O que me frustra aqui, me dá um pouquinho de medo, pessoal? Eu vou mostrar para vocês que o ciclo de commodities aqui, ó, o topo de minério de ferro, o topo de petróleo foi em 2011. Então gravem essa parte do gráfico aqui que eu vou grifar de amarelo, tá? Gravem essa parte aqui, tá? Crise de 2008, depois 2011 para frente, mas principalmente 2011 até 2016, tá? Gravem aqui e agora eu vou mostrar para vocês o gráfico do petróleo de 2011, tá, a 2016. Então é nítido que a gente é muito correlacionado, tá? Uma década para cá nós tivemos alguns IPOs fora do setor petrolífero, fora do setor de commodities, tá? Mas é nítido que isso aqui traz fluxo financeiro, tá? O preço do barril, sem dúvida nenhuma, traz fluxo financeiro para o país. Então 2011, 2016, queda na nossa bolsa, tá? O meu medo é que nós estamos já caindo, tá? Porém o petróleo continua subindo, tá? Deixa eu tirar essas informações aqui para deixar ele limpo, tá? Então ele continua subindo, como vocês podem ver aqui, certo? Não está caindo, tá? Não encontrou o seu topo, tá? Se eu tenho um topo marcado aqui para 79,24, estamos testando esse topo. Agora, se essa mesma situação vai acontecer, e é o meu cenário base para o petróleo, pessoal, e para qualquer commodity, que a gente não vai cair. Por isso que 2022 é um bom momento para pensar em dividendos no IMAT, nas ações que exportam. Bom momento também 2023. Me parece ser um ano que ainda vamos continuar laterais, tá? Devemos ter aqui, com as posições dos bancos centrais, um arrefecimento da inflação, logo das commodities, do consumo. Então a gente deve ter, o ciclo do petróleo que eu imagino que vai acontecer é justamente esse. Tá? É isso aqui que eu estou imaginando. Não é linha reta para 100 dólares como o Goldman Sachs está projetando. Porém, pessoal, estou sozinho nessa praia. Todos os bancões aí estão dizendo que o petróleo é para cima, é 100 doleta, vai com tudo. Então, assim, a minha expectativa pode estar extremamente enganado, tá? Com esse cara continuando a subir, pessoal, a assimetria em papéis como Petrobras, tá, vai ficar cada vez maior. Tá cada vez maior. Então a bolsa vai realmente ser muito boa para os investidores, enquanto nossa economia real sofre com a inflação dos combustíveis, por exemplo, que agora nós temos dólar alto e commodities alto. Na década passada a gente tinha commodities com super ciclo e o dólar a 1,90, 1,80, chegou a 1,58. Tá? Então esse é um fato novo que nós temos na posição cambial, com o dólar disparado e commodities pressionadas para cima. Por isso a inflação exorbitante no Brasil está acontecendo agora e não aconteceu atrás. Tá? Mas o boom de commodities é muito próximo. Tá? Bem verdade que no caso do petróleo, nós chegamos a 146 o barril em 2008. Tá? Estamos a 80, então é um boom menor de petróleo. Porém, quando a gente vai por mão, né, de que faz muita diferença também na nossa balança, que é o minério de ferro, pessoal, teve um boom muito maior do que no período da década anterior.
tá? Dos governos petistas aqui, do próprio Fernando Henrique, mas principalmente do governo Lula ali, né? Então vejam o minério de ferro aqui nas máximas históricas aqui, tá? Máximas históricas, se eu pegar o TIL, eu acho que tem mais dados, é isso aí, TIL, é isso aí. Então aqui, ó, 2011, o topo de 2011, tá? E nós chegamos em 2021 acima do topo de 2011, tá? Então é um momento que, olhando para o Ibovespa, a gente deveria ter uma pressão compradora, porque tivemos commodities em alta. Porém, elas arrefeceram, no caso do minério de ferro, arrefeceu já justamente em julho. Então o topo do Ibovespa foi em julho, o topo do minério de ferro foi em julho. Vamos ver o petróleo, quando que foi o topo? O topo do petróleo foi em outubro, tá? Então a gente já tem ali uma correlação muito grande, Bolsa Commodity, tá? Com as políticas monetárias atuais, pessoal, tende a forçar commodity para baixo. Quando a gente tem dólar no mundo, né, nos Estados Unidos ficando forte devido à política monetária, a commodity tende a ficar barata, tá? Tende a ficar barata. É uma dicotomia essa, dólar forte, commodities barata. Commodities fortes, dólar barato, tá? No nosso país, aqui no nosso câmbio, devido aos problemas domésticos, nós estamos com dólar alto já há tempos, tá? Já há muito mais tempo do que outras economias emergentes, por exemplo. Tá? Então, por isso que nossa inflação está um pouquinho pior do que nossos vizinhos, certo? Beleza, agora eu passo dessa parte de commodities e de olhar para o Ibovespa e dizer, pessoal, já aconteceu, tá? O que está rolando agora, certo? Então, não devemos abandonar o barco, porque é um período de acumulação. Se a gente olhar para o principal, que é o longo prazo, né? Muitas pessoas aqui acompanham para o longo prazo, ó, a gente rompeu. Tá? Então todo mundo que acumulou aqui, Dilma, impeachment, Joesley, greve dos caminhoneiros, todo mundo, pessoal, foi que foi. Tá certo? Conseguiu ganhar dinheiro e está ganhando dinheiro do mesmo jeito. A grande disputa é quem pegou aqui CDI, por exemplo, 14% ao ano, tá certo? Ou IPCA, enfim, a disputa é sempre com o stock picking que você fez. Por isso que é tão importante escolher bem as ações e, né, caprichar, na minha opinião, nos aportes. Preço importa, para que você bata a inflação, para que você bata todos os índices macro aí de renda fixa, principalmente, porque o nosso país, por ser emergente, tem dessas, né, em períodos específicos, vende, exporta taxa de juros, né, e agora também inflação. Bom, essa é a primeira parte, pessoal. Eu vou voltar para esse gráfico no final desse vídeo. A segunda parte é dizer que hoje, especificamente, dia 5, pessoal, o mundo inteiro caiu devido justamente à pressão dos juros. Tá? Então aqui eu trago para vocês, né, todos os índices futuros que eu me interesso aqui para que norteiam fluxo financeiro, os 3 dos Estados Unidos, mais Japão e Alemanha, tá aqui, ó, todos caíram. Tá? Nasdaq, pessoal, caiu 3% hoje. Tá? Então tecnologia, valuation mais esticado, apanha de taxa de juros. Tá? E a taxa de juros hoje nos Estados Unidos, a de 10 anos, subiu somente, pessoal, aqui eu não tenho aqui tenho sim, 2,73%. Tá? Eu acompanho todos os vencimentos aqui importantes dos Estados Unidos, mas o de 10 US 10 years aqui é o mais importante, subiu 2,73%, o de 5 subiu 4,5%, o de 2 subiu 7,5%, o Deutsche aqui alemão subiu 11%, o VIX, que é o índice do medo, subiu 16% hoje, tá? Os nossos DI 25 e 28, 25 subiu 2,28%, o 28 subiu 1,16, tá? E o 23 subiu 0,58 a 12, DI 23, pessoal, a 12%. Então tá aqui, renda fixa pagando 1% ao mês. Como que para o ano que vem, 2023, tendo um DI pagando 1% ao mês, tá? Eu vou vir para a bolsa. Me parece loucura, né? Você está garantido 1% ao mês, tem garantido 1% ao mês. Certo? Então, esses juros vindo para cima, seja o norte-americano ou seja o nosso, esse é os Estados Unidos, de 10 anos, eu vejo que o ciclo de alta tende a acabar nesse ano aqui e no ano que vem, 2022, em 2,07%, tá? Para 5 anos pode ir no máximo, na minha opinião, a 3,06%. Então, os juros americanos no máximo, para mim, tem a expectativa de 3,06%, no curto prazo, o máximo está em 2,07%. Tá? Suporte, eu já tinha comentado com vocês aqui do 1,29, 1,31, deve ser a tônica aí, 2,7, 1,29, a volatilidade desse ano, tá? Quando a gente olha para o nosso, tá? 28, que eu acho importante, 25, você pode pegar o 30,
tá? Tendência pura, né, pessoal? Então caiu 20% aqui em novembro, caiu 20% agora em novembro de novo, boom, né? Voltou a ter compra, seja por fato relevante, por ruído, por Fed, enfim, tá? Eu tendo a acreditar que fluxo também ajuda, certo? Então o nosso DI, pessoal, 13,14 é a próxima parada, tá? 13,14, e se as coisas, quando as coisas apaziguarem, né? Que o Brasil é um Macunaíma, né? É o medíocre, mas não é o pior e nem o melhor, tá? Então eu acho que a gente vai ficar no meio do caminho. O meio do caminho para nós está em 8,54, tá? Quando a gente tiver aí, principalmente um 2023, muito provavelmente, a gente pode acalmar um pouquinho os ânimos aí. Então 8,54 é a mínima para os próximos 5, eu não me arrisco a falar mais do que 5 anos, tá certo? Acho que a gente não consegue baixar disso, tá? E a máxima por hora, tá? Essa é um pouco mais frágil, 13,14, tá bom? Vai beliscar ali o 13,14%, então fiquem de olho aí, vocês que têm uma reserva, pode ser não, muito provavelmente, os CDBs pré podem chegar aqui a pagar um pouquinho mais até do que 13%. Tá? Pode ter um momento oportuno nesse ano aqui, devido a todos os riscos que eu comentei, mais o nosso político aqui, que pode apertar alguma coisinha, tá? A gente vai ter um CDBzinho pré aí pagando 13 e alguma coisinha, tá? Seria esse meu planejamento. Então, olhando para o mercado de equities, eu no mínimo tenho que esperar para escolher uma ação em prol de renda fixa mais do que 13% ao ano. Tá? E tá difícil olhar para alguém de renda variável subindo 13% ao ano. Se eu estou falando isso, com certeza os fundos já estão fazendo conta há tempos, né? E, bom, a disputa é grande pelo dinheiro hoje, tá? Entre renda fixa e renda variável. Como eu falei no começo, pessoal, as commodities estão respirando bem. Aqui eu tenho meu quadro de monitoramento de commodities, tá? Então tem papel e celulose subiu 2% hoje, tá? Nós tivemos alumínio subindo 3% hoje. Tá? Então, algumas empresas específicas, né, a CBA, por exemplo, hoje não deve ter caído, tá? Porque o alumínio subiu 3%. Tá? Não sei como que a CBA, Cebav, né? Cebav, como é que ela foi hoje, mas não deve ter caído. Vamos ver se caiu. Caiu com risco bolsa, legal. Colocando a minha língua aqui para baixo. Tá? Mas enfim, a commodities da Cebav não caiu, tá certo? Então é uma assimetria aqui essa queda, assim como eu vejo a queda da Petrobras, por exemplo, com uma assimetria da PRIO. Se a PRIO caiu, o petróleo continua forte nos topos, PRIO também caiu. Então tem alguns setores que a queda, pessoal, vai representar uma oportunidade no curto prazo. Agora, para o médio prazo é que me assusta. Tá? Porque quando essas commodities inverterem todas, e me parece que estamos próximos, né, ao olhar ali para o gráfico do petróleo, né, de 2011 principalmente, certo? 2011 aqui, eu vejo uma lateralização à vista para as commodities. Lateralização torna o nosso índice de commodities aqui, as empresas de commodities, ótimas pagadoras de dividendos por mais 1, 2, 3 anos, tá? Quem sabe mais. Porém, crescimento no preço das ações, né, já a valorização das ações já é complicado, não vejo com tanta facilidade assim. Bom, pessoal, essa historinha que eu contei, tá? Agora vamos mais para as partes de pontos. Aqui é um gráfico da Petz, né? Então nunca duvide de crises, né, pessoal? De macro, né? Como o macro bate no papel, né? A Petz, pessoal, essa é a Petz, certo? Já voltou aos 13,75, ou seja, quem entrou no IPO reservou, tá no 0 a 0. Fechou hoje a 13,77. Tá certo? Então, para os IPOs recentes, pessoal, isso vale para a Local Web, isso vale para os IPOs que, na minha opinião, foram feitos de maneira interessante tanto para o acionista como para a empresa, né? Como é o caso da Local Web e da Petz, né? Dois bons exemplos, talvez Quero ali também, uma empresa interessante, tá? Não sei se o Grupo Mateus também pode ser interessante. Algumas empresas estavam prontas para fazer IPO, pessoal. Eu acho que vale a pena, tá? Marcar o preço de fechamento do primeiro dia de negociação e o próprio valor da IPO, tá? Como preço teto, se elas já estiverem sendo negociadas abaixo, tá? Como preço teto para o longo prazo. Mas com certeza todas elas são small caps, tá? E vão apanhar esse ano. Tá? Vão apanhar esse ano de maneira sistemática, e a análise técnica ajuda a identificar quando que acabou a euforia. Então aqui, ó, zigue-zague comprador, maravilha, mantém. A partir do momento deste candle aqui, ó, desse barrão branco aqui, ó, tchau, tá? Rompemos aqui fundo, tá? Rompemos outro fundo também, tá? E o que era suporte,
o que era suporte, análise técnica vira resistência, tá? Então vamos dizer que em outubro, tá? Aqui em outubro era para dizer adeus para quem espera rentabilidade, tá? Para quem acumula, a partir de outubro começou a região, começou a ter um ciclo de baixa, e aí você escolhe se usa só a análise técnica, ou só os aportes mensais, ou uma mistura dos dois, que é o que eu pretendo fazer nesses anos de queda da bolsa, se vier realmente, tá? Para identificar pontos. Se você precisa de ajuda, pessoal, para identificar pontos de compra, principalmente de compra para quem é investidor, manda e-mail para mim. Eu vou tentar aqui prestar, entre aspas, consultoria, eu sou CNPI, né? Talvez eu consiga ajudar vocês nesses pontos específicos aí, tá certo? Mas eu já deflagro a minha estratégia, aportes mensais com disciplina e ordens técnicas, tá? E ordens limitadas a pontos específicos, para eu tentar melhorar médio, tá? Para as empresas de previdência. Para trading, pessoal, é outro mundo, né? Totalmente mundo diferente, tá? Agora eu finalizo com o Ibovespa, pessoal, para vocês saberem quais são os meus alvos, tá? Então, durante toda a alta do Ibovespa, eu já tinha os meus alvos, tá? Não vou me vangloriar aqui pelos 130, 170, pessoal, mas já tinha esse alvo aqui específico, tá? Agora, qual que é o principal ponto? Não vou dar uma de engenheiro de obra pronta. A partir do momento que a gente finalizar janeiro, por que janeiro é importante, pessoal? Porque outubro, novembro, dezembro são meses compradores e janeiro também, tá? Que fazem parte do rush natalino, tá? Normalmente, começo de novembro sempre marca um fundinho, tá? E aí compra, principalmente dezembro, e janeiro tem o resquício da compra. Meses ruins a gente começa a perceber na segunda quinzena de fevereiro, se estendendo até a primeira quinzena de maio, que é o sell e go away, e também resultados corporativos. Boom! E aí depois de maio abre mais uma janela de compra até a segunda quinzena de julho, quando de novo começa a temporada de resultados, e geralmente segunda quinzena de julho e agosto são meses pífios, né? Pífios. Bom, como eu ainda tenho janeiro como positivo, eu acredito que o índice Bovespa vai segurar em algum momento, tá? Entre os 103 e 102. Tá com muita pena aqui, com muita dificuldade. Mas o alvo a partir desse rompimento de hoje, pessoal, é o 92.870. Tá? Não tenho outro alvo para o índice, certo? Então, lógico que eu não quero que ele chegue lá, né? O ponto mais marcante para mim da temporada atual, né? do momento presente, é a mínima de março, que nós tínhamos Selic a 2, IPCA a 10 e uma crise pandêmica terrível. Tá? Agora nós não temos mais a crise de saúde, né? Graças à vacinação, mas nós temos problemas macro agora na ótica do mercado financeiro, que é Selic alta e inflação alta. Tá certo? E Selics do mundo, né, também alta, o que atrai fluxo estrangeiro para as rendas fixas de países desenvolvidos. Tá? Então é uma disputa, eu não queria estar na pele do Roberto Campos, né, do presidente do nosso Banco Central, tá? E o índice, pessoal, clássica tendência de baixa. Tá? Então tocou no 50% do IFR, ou no seu indicador que você preferir aí, de tendência, tá? O meu IFR é usado sim para tendência também, certo? Tocou no 50% é papelão, tá? É dificuldade. Quando chegar na mínima aqui novamente, vai ser difícil alguns dias de compra, tá? Mas não é reversão, é esperar um repique para novas quedas, tá? Não tem por que brigar com o gráfico, tá? Eu vou estar aqui o ano inteiro, pessoal, o ano inteiro, e preste consultoria se vocês quiserem, e mandem e-mail para mim, clube.dividendos@gmail.com. Não vou sair, por quê? Eu tenho a minha pele em jogo, né? Para vocês que me acompanham na carteira, tô lá com a minha carteira, tá tomando puta pancada, e eu não tradei, parei de tradar em dezembro, né? E também não tô tradando em janeiro, tá? Tô com um projeto de começar a fazer swing trade, mas o que me parece é que nem oportunidade de swing trade tá tendo, então acho que eu vou voltar pro mini índice, talvez swing no mini índice, tá certo? Porque eu tenho alguns projetos paralelos agora que estão me impedindo de ter mais atenção em day trade, mas eu consegui defender minha carteira em day trade ano passado. Esse ano que eu não comecei, eu não tradei nesses 2, 3 dias de pregão e estou tomando pura e simplesmente, tá? Pura e simplesmente. Eu prometi para mim mesmo que não vou fazer nenhum aporte até final de janeiro, talvez só no fundo imobiliário que eu tenho que eu vou fazer aporte, tá? E Qualicorp que eu fiz aporte, né? Acabei quebrando a minha regra, mas eu quero esperar até o final de janeiro, quando a gente tem ali o começo, principalmente de mais clareza de como vai ser o ano, tá? Janeiro tá meio atabalhoado, tá? Sempre é. Então fevereiro me parece aí de novo a temporada de aportes mensais, mesmo em queda.
E esses aportes, vocês que acompanham minha carteira, link tá na descrição, é gratuito, pessoal, basta abrir conta, mas mandem e-mail para mim assim que vocês abrirem, tá? E ativem a conta, porque eu tô tomando umas cornetadas do pessoal da Necton lá que ninguém tá ativando, tá? Então ativem, invistam, sei lá, R$100, R$50, depositem R$50 para ativar, e aí eu coloco vocês no nosso grupo, tá? No YouTube, pessoal, você que gosta do meu trabalho, tá? Se vocês entrarem no YouTube, eu tenho agora um clube de assinaturas com lives semanais. Então toda segunda-feira eu vou fazer lives do tipo essa aqui, tá? Pra gente comentar um pouquinho sobre dólar, juros, índice, trade, investimento, a minha carteira. Então as lives serão segundas-feiras, tá? Às 10h30, 11 horas. Vai ser um pós-morning call aí, tá certo? Vai ser uma live privada, só quem é assinante aqui ou a cliente da Necton lá que abriu conta na Necton da minha carteira vai poder usufruir. Certo, pessoal? Esses foram os pontos que eu queria colocar para vocês. Então 103.800 por hora resistência no Ibovespa e o alvo único por hora 92.870, pessoal. Para a alta, invertemos, notícia boa, positiva, maravilha, 110.900 aqui para o Ibovespa. Para o mini índice é 111.250, tá? Um pouquinho a mais, certo? Tá? Então são esses três principais pontos aqui que eu tenho para esse primeiro trimestre. Beleza, pessoal? É isso. Um grande abraço para vocês. Até o próximo vídeo. Deixa eu colocar na telinha de fechamento, né, para aparecer aqueles videozinhos bacana. Então essa foi a mensagem. Um vídeo longo, né, 32 minutos já de vídeo. Mas, enfim, eu sou péssimo para fazer resumo desse tipo de coisa, né? Eu só queria realmente passar esse paralelo entre commodities, taxa de juros e a nossa bolsa aqui. A oportunidade que deve ter ainda, né, em renda fixa pré, né, de se pegar aí 12%, 13%, né, interessantíssimo ao ano, às vezes até sem imposto, dependendo se for uma LCI, LCA. Então fiquem atentos, não tenham preconceito com renda fixa, renda variável. E eu vou estar aqui, né, agora com lives. Só peço a colaboração, se vocês puderem patrocinar o canal. Se não me engano é R$8 mês que vocês vão pagar na Lives e Trade Ideas, chama Seja Membro. Vai na abinha lá do Seja Membro e participem do canal, que aí eu mandem e-mail para mim assim que você assinar, que aí eu adiciono você no nosso grupo Telegram. Tem 150 pessoas hoje que abriram conta lá na Necton comigo, muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue passar para 1000 aí, esse pessoal, a gente criar uma comunidade aí de sobrevivência na B3. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.